cocaína é hoje um dos maiores negócios do mundo. Só nos Estados Unidos, no ano passado, o tráfico de cocaína movimentou 100 bilhões de dólares. Tanto quanto toda a dívida externa do Brasil. E quem controla esse tráfico é um punhado de homens, os chefões da máfia colombiana. Eles compram as folhas de coca colhidas na Bolívia, no Peru e na Amazônia e refinam a pasta da folha para extrair a cocaína. Para os Estados Unidos, o maior interessado no combate ao tráfico, e para os países sul-americanos, incluídos na rota da cocaína, o principal alvo é destruir os laboratórios onde a droga é refinada. E é nessa guerra que, de alguns meses para cá, o Brasil se viu envolvido. Começa neste voo do Rio para Bogotá uma grande operação contra a máfia da cocaína no Brasil. Em plena selva amazônica, os mafiosos colombianos montaram um verdadeiro complexo industrial. Ali, depois de uma operação de guerra, o exército colombiano encontrou 5 pistas de pouso, 7 aviões, 9 laboratórios e centenas de tambores de éter e acetona. No estouro de Tranquilândia, os traficantes perderam 10 toneladas de cocaína e pasta base de coca. Valor no mercado, 500 milhões de dólares. Foi um golpe duro. E a resposta vem rápida. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, é fuzilado no centro de Bogotá. A guerra na Colômbia leva os traficantes a procurar o Panamá. Um grande laboratório de cocaína é montado perto de La Palma, na província de Darién, lugar de acesso difícil, em plena selva. Em junho do ano passado, num patrulhamento de rotina, a Força de Defesa do Panamá descobriu esta clareira na selva. Era uma plantação de coca. O governo dos Estados Unidos, preocupado com o consumo crescente de cocaína, pressiona os militares panamenhos. E vem a segunda etapa da operação. O laboratório de refino de coca em Darién é estourado e destruído. Os militares panamenhos foram envolvidos. O coronel Julian Melo, todo-poderoso secretário-geral da Força de Defesa Panamenha, é acusado de ter recebido 4 milhões de dólares da máfia colombiana para permitir o livre trânsito pelo país do éter e outros produtos químicos até o laboratório na província de Darién. A polícia dos Estados Unidos afirma que os traficantes continuam usando o sistema financeiro do Panamá, país onde o dólar americano é moeda corrente. O Banco da Colômbia, o Banco Interoceânico e o Banco Interaméricas são acusados de fazer a lavagem dos dólares mafiosos, ou seja, eles dão aparência legal aos bilhões de dólares ganhos no tráfico de cocaína. A imensidão da Amazônia brasileira. Perseguidos na Colômbia e no Panamá, é para aqui que se voltam os reis da cocaína. Em meados do ano passado, a Polícia Federal começa a investigar as denúncias de que grandes plantações de Epadu estão se espalhando na Amazônia. Pronto, esse aqui é o primeiro pé de Epadu da plantação, né? Aqui dessa clareira? É. O cara que cuida do Epaduzal, pura e simplesmente chega aqui e vai arrancando as folhas. Não tem problema, ele pode arrancar quantas vezes ele quiser, porque imediatamente nasce mais. Aliás, quanto mais você tira folha, mais nasce folha. É um tipo de planta da coca que se adapta bem à selva amazônica. Todas as plantações de Epadu encontradas pela Polícia Federal são destruídas. Em menos de 2 meses, a Polícia Federal descobre 160 plantações e queima mais de 1 milhão de pés de Epadu. É a primeira comprovação de que os grandes traficantes agem no Brasil. A Polícia Federal faz a segunda maior apreensão de cocaína do Brasil. 120 quilos na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Clóvis Monteiro, de 42 anos, Raimundo Nonato de Souza, 21, e Galgo Pereira, 51 anos, foram presos na estrada a caminho do Rio. Eles traziam neste trailer 6 sacos com cocaína no valor de 3 bilhões e meio de cruzeiros. É neste sítio, em Mangaratiba, estado do Rio, que a Polícia Federal descobre a origem da cocaína apreendida no Rio Grande do Sul. Aqui estava montado um laboratório completo
com capacidade para produzir 200 quilos de cocaína por mês. O dono do laboratório é este homem, Ivan Restrepo, 63 anos, colombiano. Em 2 anos no Brasil, ele acumulou uma fortuna de 7 bilhões de cruzeiros. Preso no apartamento dele no Leblon, algemado a outros traficantes, Restrepo nega qualquer envolvimento. Santos na rota internacional da cocaína. Pela 4ª vez nos últimos 2 meses, a polícia apreende no porto componentes químicos usados na fabricação da cocaína. Só hoje foram 100 toneladas de éter etil. A carga do éter chegou ao porto de Santos em um navio venezuelano que veio de Toronto, no Canadá, com destino a uma empresa de embalagem plástica no Paraguai. A carga foi apreendida pela Polícia Federal porque a empresa não existe. Os tambores de éter para refinar a coca eram levados para a Colômbia até então através do Panamá. Na nova rota, o éter passa a cruzar o Brasil, indo de Santos a Porto Stroessner, no Paraguai. O órgão de repressão aos narcóticos, o DEA, que já atuavam na Bolívia, Peru e Colômbia, passam a atuar também no Brasil. E há uma informação dos agentes americanos que permite à Polícia Federal montar uma grande operação na Barra da Tijuca, no Rio. Um helicóptero e 2 motos seguem de longe a Brasília branca com placa de Londrina. Depois de mais de meia hora, a Brasília para na beira da praia. Os policiais que você está vendo em ação são os mesmos que prenderam os homens que iam na Brasília. Brasília, são achados estes pacotes, 71 quilos de cocaína pura. Bem, segundo a Polícia Federal, o senhor que é o chefe, né, que é o dono desses 71 quilos de cocaína, é verdade isso? Não, senhora, eu estava ganhando uma comissão para vender. Da Brasília Branca, vai sair a pista para chegar ao empresário brasileiro que era um dos chefões da máfia colombiana no Brasil. A seguir, os agentes americanos chegam ao Brasil. Num prédio de luxo, a polícia descobre um chefão colombiano. Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Um dos lugares mais elegantes para se viver nessa cidade. O cenário é exatamente este. Este grupo de prédios, o condomínio mais sofisticado da Barra da Tijuca. É exatamente aqui que, unindo intuição profissional a um bocado de sorte, um grupo de agentes federais descobriu quase por acaso uma pista que iria desembocar 9 meses mais tarde na Operação Excêntrica. O agente federal que está conosco participou desde o início dessa operação. Como é que foi exatamente isso que eu falei, de sorte e intuição profissional? Bom, nós estávamos dando prosseguimento às investigações relativas às atividades do grupo mafioso chefiado por Tommaso Busqueta, que morava exatamente naquele prédio. Quando tivemos a notícia de que um cidadão estrangeiro, possivelmente colombiano, se mostrava muito generoso no fornecimento de gorjetas a porteiros e serviçais. Ele também era morador do mesmo prédio? Também morador do mesmo prédio, só que no apartamento 1902. E isso chamou a atenção. Procuramos saber então quem seria o proprietário do apartamento. E foi apurado que o proprietário é Eduardo José Zambrano Caicedo, já conhecido das autoridades brasileiras e colombianas como traficante internacional de cocaína. Ah, então as coisas começavam a se encaixar. Começava a coisa então a se delinear. E conseguimos apurar então o nome do morador do apartamento, ou seja, Vicente Wilson Rivera Gonzalez. O volume de informações e de pessoas envolvidas aumenta. Tudo é concentrado na Polícia Federal em Brasília. Nesta sala está o arquivo da Polícia Federal com toda a documentação sobre o tráfico de cocaína no Brasil. Nós já estivemos aqui antes, observando, vendo essas pastas, e são cerca de 18 volumes já.
trabalho de mais de um ano da Polícia Federal. Nós vamos observar, numa dessas pastas, as fotografias tiradas de alguns chefões da máfia da cocaína. Esse aqui é o Pablo Escobar. Pablo Escobar, colombiano, 37 anos, deputado, dono de uma fortuna incalculável, apontado pelos americanos como o maior chefão da máfia colombiana. Vicente Wilson Rivera Gonçalves, colombiano, 54 anos, acusado de ser o chefe do braço brasileiro da máfia colombiana. Camilo Rivera Gonçalves, colombiano, irmão de Vicente, acusado de ser o encarregado de montar os laboratórios. Vilfredo Gonçalves Ruiz, o Vili, peruano, 47 anos, começou como contrabandista, era encarregado da compra e do transporte do éter. A polícia passou a se interessar por Vili depois que ele alugou 4 apartamentos neste prédio, na zona sul de São Paulo. Aqui moraram os irmãos Vicente e Camilo Rivera Gonçalves. Mais tarde, Vicente e Camilo vieram morar nesta mansão, no Embu, a 20 quilômetros de São Paulo, escolhida e alugada por Vili Gonçalves. Aqui os chefões viveram 5 meses. É uma casa confortável, tem 3 suítes, jardins, pomar e piscina. Vili Gonçalves morava nesta luxuosa casa no Morumbi. Aqui ele recebia com frequência a visita de outro importante homem da organização, o advogado Nelson Secaf. Era ele quem legalizava as fazendas na Amazônia, cuidava das compras de éter e conseguia notas frias. Seguindo a rota do éter, a Polícia Federal vai parar em Londrina, no norte do Paraná, e passa a investigar Gilberto Yanes, um empresário que enriqueceu rápido demais. A grande ascensão financeira de Gilberto Yanes parece ter acontecido a partir de abril do ano passado. Foi quando ele começou a comprar empresas e a montar outras, até chegar a ter um número de 8 empresas aqui em Londrina. Uma delas era essa aqui, a Yanes Veículos, uma concessionária, uma revenda de automóveis. Foi exatamente esta loja que chamou a atenção da Polícia Federal para o nome de Gilberto Yanes, porque uma das Brasílias, um dos carros apreendidos pela Polícia Federal no Rio de Janeiro com cocaína em poder de Arlindo Cabral estavam em nome justamente da Yanes Veículos. Além desta agência de automóveis, Gilberto Yanes tinha uma firma de embalagens plásticas, 3 postos de gasolina e a Plastinorte, uma empresa que no ano passado, só da Ródia, comprou 39 mil litros de éter. Além disso, Gilberto Yanes era dono da única bomba de abastecimento do aeroporto de Arapongas, onde ele tinha alguns aviões. A esta altura, a Polícia Federal já tem informações suficientes para organizar uma grande operação. Esta reunião em Brasília reúne delegados de todo o Brasil. Aqui começa a ser montada a Operação Eccentric. A Polícia Federal tem a ajuda do governo americano. Nesta reunião está presente pelo menos um agente do DEA, o Departamento Americano de Combate ao Narcotráfico. A Colômbia é considerada hoje o maior centro de produção de cocaína no mundo. Acredita-se que a droga rende mais do que o café, o maior produto de exportação do país. Nos últimos anos, aumentou também o consumo interno de cocaína, o que levou o governo a uma intensa campanha antidrogas. Não é só a droga colombiana que os Estados Unidos e a Europa consomem. Diariamente saem daqui aviões carregados de flores para o exterior. É o item mais doce e romântico da pauta de exportação colombiana. A polícia norte-americana bate um recorde mundial. Ela descobriu hoje em Miami o maior contrabando de tóxicos já apreendido. 1 tonelada e 100 quilos de cocaína. A droga estava escondida num jumbo da Avianca vindo de Bogotá, Colômbia. A polícia achou a droga debaixo de caixas de flores durante uma inspeção de rotina. Para levar a droga aos Estados Unidos, os traficantes usam de muita imaginação. A Polícia Federal acredita que esta madeireira, em Amaturá, no Brasil,
às margens do rio Solimões, é utilizada pelos traficantes. Segundo a Polícia Federal, as toras de madeira são levadas até Santa Clara, na Colômbia. Lá, as toras são abertas e recheadas com cocaína. Este navio, o Amazon Sky, ancorado no rio Solimões, seria usado para transportar a cocaína até a Flórida, nos Estados Unidos. O repórter Francisco José subiu no Amazon Sky e conversou com os tripulantes. O comandante negou que transportasse cocaína, mas concordou que está aguardando um carregamento de madeira com destino à Flórida. O navio ainda está lá. Este é o depósito de madeira da Amazon Trader, aqui na cidade de Tampa, na Flórida. Nós temos que falar baixo porque há 2 seguranças nos observando. A empresa do americano de origem grega, Mike Salix, que também é dono dos navios cargueiros Amazon Sky e Northern Sky, ambos suspeitos de transportar para os Estados Unidos a cocaína refinada na Amazônia. A firma de Salix fica na beira de uma estrada municipal e, aparentemente, também é um negócio legal. O gerente nos permitiu filmar as madeiras trazidas da Amazônia. Nos colocou 2 homens para vigiar nosso trabalho, ambos com robustos pedaços de madeira em cada mão. Eles pareciam entender espanhol, daí nosso cuidado em falar baixo, até porque cocaína e máfia são palavras que se entendem em qualquer idioma. Os policiais brasileiros e americanos que investigam as atividades da máfia colombiana acham que Mike Salix é sócio de Vicente e Camilo Rivera Gonzalez, os irmãos-chefes da Conexão Brasileira. Os 2 escaparam da operação brasileira de caça à máfia colombiana e, segundo a polícia, fugiram aqui para a Flórida. Nós viemos procurar Salix aqui no depósito dele, mas não o encontramos. As informações são de que ele estaria na Colômbia. Mike Salix, tido como suspeito pelos agentes brasileiros e americanos, leva, ao que tudo indica, uma vida absolutamente legal aqui em Tarpon Springs. Mora nesta casa, tem um automóvel Mercedes-Benz e uma possante antena de micro-ondas no telhado da residência. A seguir, sabotagem no avião. Gilberto Yanes morre na Bolívia. Começa a Operação Eccentric.